No vídeo de hoje vamos falar tudo o que você precisa saber sobre ETFs de Bitcoin, um fundo negociado em bolsa de Bitcoin que permite que os investidores ganhem exposição à maior criptomoeda sem possuir sequer uma fração do Bitcoin. Quer saber como isso é possível? Então me acompanha nesse vídeo. E antes de te contar o que é um ETF e como ele funciona, já vou pedir a gentileza, caso você goste de assuntos como esse, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like bacanoso aqui embaixo, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te ajudar respondendo com um vídeo. Um fundo negociado em bolsa de Bitcoin, as conhecidas ETFs, rastreia o valor do Bitcoin. Os ETFs podem ser comprados, vendidos, enfim, negociados nas bolsas de valores tradicionais, ao invés de uma plataforma de negociação de criptomoedas, as conhecidas exchanges. É uma maneira sólida de dar aos principais investidores e especuladores a exposição ao preço do Bitcoin por meio de um veículo confiável com o qual provavelmente já estão familiarizados. Os fundos negociados em bolsa não são uma invenção nova e são comuns no setor financeiro. Os ETFs podem ser encontrados para obter exposição de valor a diferentes ativos e indústrias, incluindo commodities e moedas, ou podem ser configurados para se concentrar em empresas que são ecologicamente corretas ou focadas na diversidade. Atualmente, nos Estados Unidos, ainda não aprovaram um ETF de Bitcoin Spot, embora os investidores possam investir em ETFs de futuros de Bitcoin. A diferença entre os dois é que um ETF de Bitcoin Spot é lastreado no Bitcoin real, ou seja, no valor venal do Bitcoin, enquanto ETFs de futuro de Bitcoin são lastreados em derivativos do Bitcoin. A adição de um ETF de Bitcoin expandiria o conjunto de opções disponíveis para investidores do mundo inteiro. Legal, mas quais seriam as vantagens e as desvantagens de investir em um ETF de Bitcoin? Embora qualquer pessoa consiga comprar Bitcoin através de uma exchange, ou conhecidas como corretoras de criptomoedas, o ETF ofereceria vários benefícios, incluindo conveniência, ou seja, um ETF não requer aprender a usar a carteira de criptomoedas ou abrir uma conta numa corretora de criptomoedas. Outro ponto é que os usuários possuem Bitcoin diretamente, ganhando exposição de preço sem propriedade de ativos por meio de veículos de investimento com os quais estão mais familiarizados e regras fiscais que já conhecem. Traduzindo, você se expõe ao Bitcoin sem de fato comprar o Bitcoin. Diversificação de portfólio. E um ETF contém mais de um ativo. O ETF de Bitcoin pode conter Bitcoin reais, ações relacionadas ao Bitcoin e outros ativos como parte do fundo. Mesmo que detenha apenas Bitcoin, os investidores ganham a opção de diversificar o seu portfólio mantidos no mercados tradicionais. Embora esses benefícios sejam significativos, sempre haverá algumas coisas que pode considerar como uma desvantagem, como por exemplo as taxas. Os ETFs geralmente têm taxas de administração incorporadas ao fundo, o que significa que é uma porcentagem do dinheiro da piscina ali, né, do acúmulo do dinheiro que não vai para o investimento, que serve para pagar a empresa que administra aquele fundo. Outra desvantagem é que você não tem nenhuma propriedade do Bitcoin. Um ETF de Bitcoin não pode ser trocado por outras criptomoedas, pois os detentores não possuem o ativo de fato, mas apenas ganham exposição ao preço. Outra desvantagem é os horários de negociações. As criptomoedas podem ser compradas ou vendidas 24 horas por dia. Já o mercado tradicional, ele tem ali um horário mais restrito. Mais uma desvantagem: preços imprecisos. O aumento ou diminuição do preço do Bitcoin pode não ser refletido no valor de uma ETF em tempo real, especialmente se o ETF tiver várias participações. Você consegue se expor aqui no Brasil através da ETF Bitcoin da QR Capital, através de uma corretora como, por exemplo, a Nuinvest. Aí vem aquela pergunta básica, né? Um ETF de Bitcoin é melhor do que possuir um Bitcoin? Bem, não há uma resposta tão clara para essa pergunta. Cada investidor tem a necessidade e a expectativa diferente um do outro. Por exemplo, um ETF de Bitcoin não representa a propriedade do Bitcoin. Eu não posso dizer que eu tenho um Bitcoin. Posso apenas dizer que eu estou exposto ao preço do Bitcoin.
Além disso, o ETF pode ser mais útil para aqueles que preferem uma exposição de preço mais passiva, usuários que desconfiam muito do Bitcoin ou comerciantes que procuram diversificar o seu portfólio convenientemente. Por outro lado, possuir um Bitcoin é bom para quem deseja se envolver em negociações regulares, gastar o Bitcoin como moeda, né? Ou então de repente comprar aquela casa pagando em Bitcoin, comprar um sorvete na esquina pagando em Bitcoin, entre outras vantagens. Ou então de repente pagamentos sem que o governo se meta na sua vida, ou seja, pagamentos ponta a ponta ou peer-to-peer. E aí, entendeu agora o que é um ETF e as vantagens e desvantagens do ETF? Particularmente eu tenho Bitcoin, diretamente Bitcoin na minha carteira, e também tenho ETFs de Bitcoin diversificado com outros ativos. Isso para diversificar a minha carteira, trazendo assim uma mitigação dos riscos ao meu portfólio. Bom pessoal, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui, forte abraço e até o próximo vídeo.